é que eu resolvi trazer? Isto é uma apresentação interna que nós temos no H3 cada vez que alguém entra, mas serve também para mostrar aos de fora como é que funcionamos e como é que fomos resolvendo os vários problemas que fomos tendo ao longo dos tempos. O Rodrigo estava a falar de posicionamento e nós, houve umas vezes que acertámos nesse posicionamento, outras vezes que não acertámos. Eu vou-vos contar aqui também um pouco as histórias que correram não tão bem e que nos deram alento e foram problemas importantes que tivemos para podermos resolver e apresentar, sobretudo aqui neste ano de 2017, várias novidades do H3. Vamos ter 5 formatos novos de H3 em 2017 e eu falarei um bocadinho sobre isso. Estes são os Hamburgologists. O António é o do meio, era advogado e promotor do mercado Mundo Mix. O Miguel Van Uden trabalhava na Ellen Baker na parte imobiliária e eu, na altura, quando comecei este negócio, era presidente da Young & Rubicon e diretor criativo. Este foi o nosso primeiro restaurante e foi um restaurante onde o tal do posicionamento não foi muito pensado. Chamava-se Café 3, o 3 ficou, era na Avenida Liberdade, era num shopping, era no menos um desse shopping. Nós quisemos fazer uma comida simpática, num sítio trendy, para almoços de trabalho e funcionou bem para esses almoços de trabalho. Não esquecemos que havia jantares e ninguém iria lá jantar naquele menos um de um centro comercial que estava fechado à noite e o fim de semana também era difícil arrastar pessoas para lá. Por isso nós dizemos que esta foi a nossa escola, a nossa universidade da restauração. Nenhum dos 3 estava ligado à restauração. O Miguel tinha tido uma passagem em Nova Iorque como empregado de mesa enquanto lá estudava. A minha mãe tinha um negócio de venda de bolos para restaurantes, naquela altura que se fazia aqueles mercados paralelos e as pessoas faziam bolos, por isso não era uma empresa montada. E o António não tinha qualquer relação com a restauração, a não ser que gostávamos de comer e de cozinhar. Por isso, 2 de nós mantivemos a nossa profissão na altura e o Miguel foi o mais aventureiro e saiu da Ellen Baker e ficou à frente deste Café 3. Neste Café 3, a certa altura, e por necessidade, nasceram o que nós chamávamos uns hambúrgueres um bocadinho melhores, que eram os hamburgueses, e alguns desses hamburgueses foram os hambúrgueres que depois, mais tarde, vieram dar ao H3. No meio disto havia o nosso grande chefe, que tem 4% da empresa, é um quarto sócio, que aqui não se percebe, mas é pequenino, por isso é que nós pomos sempre aqui como o grande chefe e é talvez o nosso logotipo humano da importância que damos à cozinha. E a certa altura nós achámos que aquele negócio não nos satisfazia, mas que nos tínhamos entusiasmado pelo negócio da restauração e que tínhamos pensado e discutido muito se haveria hipótese, com o que aprendíamos e com o nosso background, se havia alguma hipótese de termos sucesso neste negócio. Começámos a pensar onde é que nós nos podíamos fazer alguma diferença e achámos que éramos shoppings. Começámos a ver onde é que as pessoas comiam, onde é que as pessoas almoçavam, e achámos que nos shoppings havia uma oportunidade. Os shoppings em Portugal tinham já alguns anos, mas tinham ainda uma oferta de restauração muito trazida de conceitos americanos e de conceitos lá fora, e nós fomos ver, no habitat, como é que as pessoas comiam, o que é que as pessoas achavam nos pratos, e percebemos que os portugueses comem de garfo e faca sentados, e que as ofertas que havia muito nos shoppings, ou eram algumas adaptações, mas era, sobretudo, conceitos de grab and go e de comida mais rápida. E as pessoas, no fundo, não era a oferta que preenchia as necessidades. De várias ideias que tivemos, achámos que os hambúrgueres poderiam ser uma boa hipótese, e aí tivemos algum desassombro, não nos preocupámos com o McDonald's e com o Burger King, quer dizer, preocupámos em pensar o que é que eles entregavam e o que é que nós podíamos entregar de diferente. E aí fizemos este conceito que nós chamámos na altura New Hamburgology, uma nova maneira de olhar para os hambúrgueres, em que um dos ícones era este hambúrguer com foie gras fresco e uma redução de vinho do Porto, ou seja, nos antípodas do que era oferecido pelo McDonald's. E fizemos o nosso BI, na altura já passaram 10 anos, já nem sequer era a bilhete de identidade, agora é o ID, mas eram hambúrgueres de pura carne, 100% bovino, grelhado com sal marinho e no ponto de espelho. E esta oferta era completamente nova na altura na restauração, e não estamos a falar há tantos anos, nós vamos fazer 10 anos em 2017, nascemos em 7/7/2007,
E esta oferta não existia. E a oferta do hambúrguer no prato, e não o hambúrguer no pão, com receitas inusitadas. E fizemos várias receitas e até por necessidades do Brasil tivemos algum desenvolvimento mais no pão, sendo que em Portugal 92% ou 93% das nossas vendas são feitas no hambúrguer no pão, servido com arroz e batatas ou com salada, para comer de garfo e faca. E temos agora a oferta também no pão e fizemos várias receitas ao longo dos anos. Se pensarmos bem, há 10 anos ninguém vendia hambúrgueres no prato, ninguém vendia hambúrgueres com batatas às rodelas, com limonada, com chá gelado e com este arroz Thai. E uma das coisas que nós pensámos a certa altura e a posteriori, quer dizer, nem tudo é pensado no momento de arranque, é porque é que tivemos um sucesso. E acho que nós fomos fazer diferentemente uma coisa que já se fazia, hambúrgueres, mas não fomos também radicalmente diferentes. Ou seja, nós fomos para uma oferta que as pessoas já comiam em suas casas, na infância. As pessoas comiam o chamado bife raspado no prato, com arroz. Por isso, e nós chegámos à conclusão, também, a posteriori, e algumas reflexões temos feito internamente, de que na comida a inovação tem um limite. Ou seja, não se conseguem fazer, se depois queremos um negócio escalável e para bastantes pessoas, fazer uma radical alteração dos hábitos de consumo. Foi um pouco baralhar de novo e dar uma oferta que as pessoas reconheciam e achavam confortante. Vejamos, por exemplo, o caso do sushi, que é algo que precisa de um trabalho gigante e demorou anos, porque é um hábito que está nas antípodas dos hábitos ocidentais. Nós aqui foi dar um pequeno passo, apresentando algo novo e que fizesse sentido. Estes hambúrgueres, agora poderia estar um pouco a falar com eles. Esta apresentação tem mais impacto feito antes da hora do almoço, menos depois da hora do almoço, mas cada um hambúrguer destes tem, talvez por formação profissional, um posicionamento, uns são mais para mulheres, uns são mais para homens. Nós lançámos agora o H3 Thai, que é um hambúrguer tailandês, difícil de gostar, e nós não nos preocupamos com isso, porque achamos que isso vai ser posicionante e vai pôr o H3 como um critério mais exigente, que nós fazemos normalmente as vendas nos outros 9 que temos na ementa. Quem teve a ver esta apresentação até agora, se nunca tivesse visto um H3, poderia estar a achar que estávamos a falar de um restaurante. E nós não estamos a falar de um restaurante, estamos a falar de uma loja de fast food criada para centros comerciais. Eu acho que esse inusitado foi uma das razões do nosso sucesso, vamos encontrar uma comida cuidada e num ambiente de centro comercial. E fizemos uma loja também nos antípodas do que se fazia na altura, uma loja azul. Azul era quase uma cor banida da restauração, com muita luz, e nós achámos na altura que era importante esta limpeza. Porque nós tivemos, e falo-vos agora com um bocadinho uma angústia momentânea, nós tivemos um ano a desenvolver isto, já tinha saído da publicidade, desse ano sabático, e tivemos um ano a achar que isto ia ser a melhor ideia, que era a melhor ideia do mundo e que ia resultar. E 15 dias antes eu encontrei uma pessoa e disse: o que é que estás agora a fazer? Olha, vou fazer uma cadeia de hambúrgueres com 2 sócios meus. Eu disse: hambúrgueres fora de casa, não como isso. E eu disse: se calhar não devia ter usado todo o dinheiro que tinha, economias da minha carreira nisto, mas se houver muitas pessoas como tu, eu não tenho negócio. E falei com os meus sócios e começámos a disparar frases como o New Hamburgolas e o nosso Sou Fast Food, porque o que é que nós sabíamos, e é engraçado esse caminho que estávamos a percorrer. Nós tínhamos um restaurante, que era o tal do H3, que as pessoas iam e gostavam, e de lá dentro havia uma emenda de hambúrgueres. E não foi complicado as pessoas comerem os nossos hambúrgueres. Agora, será que pessoas que não nos conhecem de lado nenhum, que veem uma loja no shopping, que não têm nenhum referencial de qualidade, vão aderir a este produto? Por isso a história era completamente diferente da história que estávamos a contar. Não era um hambúrguer dentro de um restaurante, era um hambúrguer sozinho a enfrentar o mundo. E então começámos a criar estes conceitos do nosso fast food, do New Hamburgolas e do BI, e explicar que conceito era este, porque o conceito, se na ponte se havia um caminho fácil de perceber através da comida, era uma absoluta novidade e precisávamos que as pessoas aderissem rapidamente. Outra das coisas que nós introduzimos na altura foram as limonadas, na altura só de limão, agora com outros sabores. Nós reclamamos a invenção da limonada feita com limões, que na altura faziam-se de outras maneiras, mas nós achámos que era melhor fazer com limões. 80% das nossas bebidas são
de limonadas, a Coca-Cola compramos feita porque ainda não descobrimos a fórmula. E os nossos acompanhamentos, as batatas, as rodelas, o arroz, e depois era importante sermos rápidos. Ou seja, nós fazemos almoços e jantares e temos que servir rapidamente. O nosso recorde de atendimento são 13,9 segundos por pessoa, ou seja, 258 clientes entre as 13 e as 14, e há uma obsessão por esta rapidez. Nós, na terça-feira, vamos ter a visita da Universidade Nova, que está há 2 meses, tem uma cadeira sobre a operação do H3 e está a estudar os vários formatos das nossas lojas e o atendimento. Há também a AES, também está com 2 cursos avançados sobre nós, e nós estamos muito curiosos para saber o que é que eles nos vão dizer, porque é quase uma obsessão. Se nós tiramos 2 segundos no atendimento, são muitas vendas e é bastante dinheiro. Nós vendemos normalmente 12 mil refeições por dia, hoje em dia, nas lojas em Portugal. E depois o preço era importante, porque se não estávamos fora de negócio, podíamos ter uma comida apelativa, podíamos ser rápidos e não tínhamos poder de preço. E se nós formos ver, a nossa emenda é constituída por carne picada, 100%, de ótima qualidade, mas não é o corte mais caro da carne, por arroz e por batatas, ou seja, e limonada, que é uma parte dela, é feita com água da torneira. Por isso, se nós formos ver o nosso menu, é um menu feito com ingredientes bastante baratos, onde nós, apesar de serem baratos, apostamos em cada um deles que sejam de boa qualidade, que o arroz está aí, mas era importante conseguirmos descobrir aqui uma fórmula para vender uma comida que satisfizesse, tanto do ponto de vista do prazer, mas também do ponto de vista da qualidade, sendo que a parte do saudável, que nós nunca reclamamos, foi um trabalho feito pelo McDonald's, porque nós, como referente, tendo o McDonald's, não somos sempre mais saudáveis, sem ter que fazer grande esforço. E agora vou passar um bocadinho esta apresentação rapidamente, para depois poder falar dos novos conceitos e o que é que estamos a desenvolver. E uma das componentes importantes era as pessoas. Nós, a certa altura, tínhamos 2, 3 restaurantes, fomos fazendo com que as pessoas do Café 3 fossem migrando para os H3, mas a certa altura nós queríamos crescer, nós no segundo ano abrimos 14 lojas e já não havia pessoas do H3 para... Então tivemos que começar e a nossa opção era como é que fazer uma cadeia de restauração. E aí as pessoas foram o mais importante e a formação, e nos últimos 5 anos então ficámos obsessivos com essa parte para poder internacionalizar, e esta parte agora passarei um pouco rápido, é uma parte que eu poderia dar aqui horas, porque é o que me fascina hoje em dia, mas não passarei. Temos este programa do Say Cheese, que é o Commitment to the Highest Employee Empathy and Service Efficiency, e temos estas nossas festas que são out of the blue parties, festas sem motivo aparente, que acabam com uma carrinha a levar as pessoas. Fazemos esta festa de bar aberto, uma festa para esquecer, fazemos os vídeos, temos a nossa televisão interna e apostamos muito em manuais e em informação. Primeiro, escritos, e nós reclamamos que são as ferramentas de operação mais bonitas do mundo. Eu, apesar de ter trabalhado em publicidade e marketing, nós nunca fizemos um anúncio no H3, mas gastamos uma parte importante do que seria o budget marketing em campanhas internas. Por isso, os materiais são nós montamos uma mini agência dentro de casa e fazemos estes materiais com estas bandas desenhadas. Temos o manual de grelha e a nossa escola de grelha, no meio dos vários procedimentos. Tudo isto são ícones e são coisas que são desenhadas por nós. Isto são alguns anúncios. Temos aqui, por exemplo, o anúncio Não espalmarás, que é uma palavra do nosso cozinheiro aos grelhadores, que acaba a dizer que a espátula nasceu para fazer o bem e o médio, mas nunca espalmar um hambúrguer. Alguns anúncios que aparecem dentro desses manuais. Distinguimos as pessoas com espátulas de ouro e de bronze, e hoje em dia estamos obsessivamente a fazer todo o nosso sistema através de digital, apoiado numa plataforma que é o SharePoint. Há uma Wikipédia interna que nós fizemos, temos um job description definido desde a pessoa da Copa até ao diretor de operações, aos vários departamentos de marketing, e temos tudo completamente estabelecido. Temos esta hierarquia da brand, os masters, aqui os países e depois as regiões. Este sistema funciona em iPads, em telemóveis.
Temos aqui, como dizia, temos o know-how, que é o job description, aqui a parte do Wikipédia, o job description, a parte de franchising, os eventos, os projetos, funcionamos muito como projetos internamente, alguns destes os novos conceitos que estão agora a sair. Estes são os quadros de cozinha que nós inventámos e que, por exemplo, para fazer uma limonada, que no fundo a receita é água, limão e açúcar, intervém 9 pessoas em horas diferentes do dia e cada uma das pessoas tem qual é que é a sua ação. Hoje em dia, através destes quadros, alguém que chega até nós com um mês de formação e sem ser ligado à cozinha, consegue pré-preparar numa hora e meia 450 refeições. Depois todas as partes de segurança alimentar, aqui são os esquemas para nós controlarmos a formação de cada uma das pessoas que aqui trabalham e é um dashboard fácil de visualização para perceber se as pessoas estão formadas ou não, a parte de decoração, ou seja, cada uma das partes, muito através de filmes, cada uma das partes do nosso negócio foi pensada para ser simplificada e para que se ganhar a eficiência máxima. Aqui passarei, são algumas das páginas dos nossos manuais. A parte da imagem de loja, já falei um bocadinho há pouco, era muito importante e acho que na altura foi uma radical novidade. Hoje em dia vamos ter que mudar, porque já, como as pessoas que vão lançando tendências, já há mais lojas parecidas hoje em dia com as nossas, aqui algumas lojas do Brasil. Os anúncios que fizemos foram sempre anúncios para dentro. Por exemplo, este Nugget Gourmet, que são os nossos croquetes de alheira, o Everyday, uma graça ao Sunday do McDonald's. E essa referência ao McDonald's sempre foi uma constante na nossa comunicação, porque alguém que gasta mais dinheiro do que nós, é fácil dizer que nós somos um não McDonald's do que estarmos a afirmar diretamente o que é que são alguns dos anúncios. Este foi um manifesto que perdeu hoje em dia alguma da sua atualidade, porque isto foi feito quando o Governo subiu o IVA da restauração para 23%, e nós fizemos aqui a Stuga Resiste, que na altura foi até notícia de telejornal na RTP, e nós passámos a ter um meio de devolver à 10ª refeição esse 10%. Agora o Governo novo já nos deu esse 10% e que foi uma boa notícia para a restauração. Lançámos uma app, que é a nossa ferramenta hoje em dia de marketing, e fomos um bocadinho estudados, tanto seguidos pela imprensa, e ganhamos aqui alguns prémios, e pronto. E o que é o H3 agora Next que se fez ao mundo? Nós tivemos uma experiência no Brasil, continuamos lá com 15 lojas. O H3 do Brasil não foi o mesmo fenómeno que foi cá, e nós aprendemos várias coisas. Aprendemos que o que nós tínhamos desenhado era um conceito eficiente, atrativo para os shopping centers de Portugal. Os shopping centers do Brasil aparentemente são iguais, mas não são iguais. Eles têm uma praça de restauração, mas têm também restaurantes sentados, não há uma mistura entre os públicos e há uma oferta de hambúrgueres maior, os hábitos de alimentação são completamente diferentes. O que é que isto nos fez? Fez-nos dizer que nós fomos cedo demais para o Brasil, que não conhecíamos o mercado devidamente e que tínhamos que nos organizar para ter mais ferramentas de controle. E eles, em 5 anos, tínhamos estado a fazer todo este trabalho de ter um sistema de controlo absoluto e, sobretudo, tínhamos que ter novos formatos para a rua, formatos para aeroportos, formatos para jovens, formatos... E é isso que nós vamos lançar. O H3 vai lançar 3 novos formatos em janeiro e no primeiro semestre mais 2, e com isto achamos que vamos cobrir as várias necessidades de potenciais mercados que nós somos constantemente solicitados para ir para outros países e a resposta tem sido não, só quando acharmos que estamos preparados. Por isso, estes 5 anos foram um ano de preparação, um pouco pelos problemas também que tivemos a ter, sendo que em negócio em Portugal sempre foi correndo bem. Tivemos este ano, está a ser o nosso melhor ano de vendas, temos um EBITDA loja de uma margem de 27%, porque temos um negócio nas lojas em cá, faturamos 31 milhões de euros nas lojas em Portugal, por isso é um negócio sólido e que funciona em shoppings. Vamos agora fazer esse movimento de rua e contamos, se correr bem, duplicar essa faturação nos próximos anos só em Portugal. Estas são as lojas onde estamos, em Angola também temos uma loja. Lançámos a certa altura outro conceito, que era o Slow, e que esta é a assinatura, assim se faz a carne que se faz, é um método de cozinha em baixa temperatura, em sous vide,
que vai agora ter também uma alteração e vamos passar a ter outros produtos e sair do assunto de carne e passar a ser um conceito de comida saudável. Desenvolvemos esta uma maneira inteligente de cozinhar e vamos fazendo esta junção entre cozinhar a baixa temperatura, que é um bom método do ponto de vista de saudável, mas é também um bom método para os chefes e para ter a melhor qualidade de comida possível. Estes são os aspectos das nossas lojas. Temos 15 lojas atualmente do Slow e são alguns dos pratos que nós temos. Desde o princípio, houve esta brincadeira que fizemos com o McDonald's. Por acaso até mostrei em primeira mão um amigo meu, que hoje em dia é vice-presidente mundial da McDonald's, a dizer que um dia seremos a maior cadeia de hambúrgueres do mundo. Falta-nos um bocadinho assim para ser como eles. Nunca seremos como eles. Seremos diferentes e acho que, como dizia o Rodrigo, acho que ocupando os vários nichos que haverá por aí, por esse mundo fora, podemos crescer e podemos ter um negócio grande. Pronto, tentei fazer ao máximo rápido, acho que nunca fiz tão rápido esta apresentação, haveria muito para dizer, mas depois para podermos ir todos conversar aí um bocadinho. Muito obrigado.